Olá, caros estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. A disciplina Planejamento Institucional que iremos apresentar é imprescindível para o gestor do século XXI. O conhecimento que você adquiriu na graduação, na vivência pessoal e na sua experiência profissional, como docente ou como gestor, corrobora a necessidade de planejamento e da participação dos vários segmentos da comunidade, tanto da interna quanto da externa, em relação ao processo de planejamento institucional, do planejamento estratégico e do projeto político-pedagógico e da avaliação institucional. Desta maneira, o estudo da disciplina Planejamento Institucional trará várias informações que auxiliarão no aperfeiçoamento de sua vivência profissional, como também na reflexão de alguns paradigmas estereotipados, que são muitas vezes considerados adequados. Então, convidamos você a discutir conosco sobre a questão do planejamento e da avaliação institucional na escola. Você, na correria cotidiana, como professor, gestor da sala de aula ou como gestor organizacional, diretor de escola, deve ter sentido a necessidade e a importância de planejar. Porque quem não planeja está menosprezando a sua própria ação educativa. Muitas vezes você atribui a falta de tempo para fazer o planejamento, pois trabalha em mais de uma escola, com 40 ou 60 horas. No caso de você, diretor ou diretora de escola, se justifica porque a instituição de ensino é muito grande ou as atribuições inerentes a você são muitas, e assim vai. No entanto, afirmamos a você que é a falta de planejamento que faz você não ter tempo. Você já refletiu sobre o quanto seus alunos têm aprendido? O quanto a sua escola se tornou mais prazerosa? O seu trabalho fluiu com leveza? Quando você teve a oportunidade de planejar e avaliar significativamente suas atividades ao longo do processo? Nesse processo de conhecimento do aluno e da escola, você teve tempo e se preocupou em atender às necessidades específicas da comunidade onde está inserida, planejando seu trabalho a médio e a longo prazo, com a finalidade de construir uma identidade própria. Essa identidade tem nome: Projeto Político-Pedagógico, Planejamento Institucional, Planejamento Estratégico e Avaliação institucional. Planejamento e avaliação de mãos dadas. Se refere à cumplicidade que ambos possuem na concretização efetiva e eficiente da e na ação. O planejamento é flexível, justamente porque possui interferência via avaliação contínua. E esta se realiza face à existência do planejamento que, ao aplicá-la, oferecerá indicadores para a permanência ou a mudança de rumo planejado.
Sugerimos que a cada leitura e atividade realizada, você estabeleça relações do planejamento do dia a dia da escola com a avaliação institucional. Venha aprender mais com essa disciplina, que oportunizará informações para torná-lo sujeito e agente da mudança. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Nesse capítulo, discutiremos o planejamento institucional de maneira sistêmica no contexto educacional. Para isso, pontuamos 3 ideias importantes. A primeira, a importância de se fazer planejamento. Segundo, o processo e a construção do planejamento institucional. E terceiro, o planejamento participativo, como instrumento para uma ação dinâmica. Você deve estar se perguntando: por que devo estar ampliando conteúdos por mim já explorados, incorporados e aplicados? No que o processo da escrita irá beneficiar a ação pensada na escola? Se o planejamento é algo para ser apresentado a alguém, por que tamanha preocupação com esse viés do processo de gestão? Muitos são os questionamentos. Precisamos buscar as respostas para que a ação se efetive qualitativamente. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Caro estudante, mas o que é planejar? Planejar é pensar antes de agir, pensando com método, sistematicamente, buscando atingir objetivos claramente delineados num período de tempo estimado, sendo essas ações específicas ou globais, considerando cada contexto da realidade social envolvida. Planejar é uma atividade mestra no seio da educação formal, que se queira com qualidade. Este ato incorporado pela escola, como uma atitude natural, tende a evitar a improvisação, a antever o futuro, a estabelecer caminhos que possam nortear mais apropriadamente a execução da ação educativa e prever o acompanhamento e a avaliação da própria ação. Lembre-se, só temos uma alternativa: ou mudamos ou mudamos. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Em vista disto, é possível concluir que planejar é refletir sobre a realidade, é perceber as necessidades, é ressignificar o trabalho, é tomar decisões, é buscar formas de enfrentamento e comprometer-se com a transformação da prática. Convido você, então, para trazer à baila instâncias públicas e privadas e refletir a respeito do processo, das intenções e da necessidade de estar ativo no ato de planejar. O que e como você entende por estar ativo no ato de planejar? Se pensar em ação, interação, participação, você está certo. Mas cuidado, porque para participar não adianta estar junto. É preciso interferir, inferir, discutir, apontar direções. E para isto é necessário o entendimento dos diferentes níveis de planejamento e do que se está planejando. Apresentamos 4 níveis de planejamento, segundo Celso Vasconcelos.
O primeiro, o planejamento do sistema de educação, que é em nível nacional, estadual ou municipal. O segundo, o planejamento da escola, que é o planejamento institucional, o planejamento estratégico e o projeto político-pedagógico. E em terceiro, o planejamento curricular, que é a proposta geral das experiências de aprendizagem, que serão oferecidas pela escola, incorporadas nos diversos componentes curriculares. E o quarto nível é o planejamento de ensino-aprendizagem. É no aspecto didático, professor e a sala de aula, o projeto, o plano de curso e o plano de aula. Lembre-se que na elaboração dos diferentes níveis do planejamento, é importante ressaltar o processo coletivo do seu saber fazer. A participação dos seus pares, planejamento participativo, é o que assegurará o alcance dos objetivos previstos na resolução de problemas e na medida em que os resultados práticos são alcançados. Outra questão a pensar é a diferença existente entre plano, planejamento e programa. Com base no que nos propõe Libânio, planejamento é o processo, é o ato de pensar e discutir a ação proposta. Enquanto que plano é o documento, é o registro do processo, é o ato de escrever. E programa é onde se explicitam linha de ações. É a subdivisão do registro do plano. É o registro em etapas. Então, avancemos um pouco mais. Verifique que o planejamento institucional é o pensar e o discutir, as ações a serem escritas no plano, que por sua vez engloba o todo da instituição e tem na avaliação institucional o feedback dessa ação. O resultado da aplicação do planejamento institucional reflete a identidade da instituição. Planejamento, para mim, é quando a gente pensa no que vai fazer em sala de aula, é quando a gente começa a pensar em que ações que a gente vai ter com o aluno para dar andamento ao nosso tema em sala de aula, né? É o princípio de tudo, né? A parte mais importante acho que de um professor é o planejamento, né? Porque é ele que vai direcionar as ações que você vai ter em sala de aula com o seu aluno para alcançar os objetivos. O momento do registro é quando a gente coloca no papel, escreve as ações no papel, organiza tudo direitinho para depois facilitar a ação, né? O projeto político-pedagógico da escola na verdade, é o que norteia a escola, né? É a lei que segue os caminhos da escola, né? E deve ter a participação de alunos, pais, professores e toda a comunidade escolar para a construção dele. Na verdade, é a lei da escola, né? O planejamento institucional oferece o caminho certo na instituição por meio do olhar sistêmico, onde o gestor comunga com seus pares os problemas e a busca de soluções, numa dimensão dialógica, participativa e de negociação no planejamento. O que difere o planejamento institucional na esfera privada e pública? O planejamento institucional na esfera pública ou na privada se distingue pelo seu viés ideológico. Não é o sujeito da atividade, nem a natureza dela que lhe outorga um caráter público ou privado, mas o regime jurídico, o que, por lei, for submetida. No caderno de estudos, você encontrará mais argumentos sobre esta questão. Neste capítulo, será dado ênfase ao planejamento estratégico, PE, ao Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, implantado pela educação do governo Lula, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. As ideias principais desse capítulo são conhecer e apresentar as razões para a elaboração do planejamento estratégico na instituição educacional, conhecer e compreender os princípios que norteiam o PDE, verificar a relação do PDE com o planejamento estratégico
e as razões para elaboração e aplicabilidade na escola. Caro estudante, você deve estar se questionando: por que adotar o planejamento estratégico, PE, na escola? É imprescindível a adoção do planejamento estratégico na escola em virtude das grandes e contínuas transformações do contexto atual, que passaram a exigir um novo modelo de escola e, consequentemente, um novo perfil de diretor-gestor. A implementação do planejamento estratégico é muito recente no meio escolar. Ao planejar estrategicamente, percebe-se claramente o porquê e para que a instituição existe, o que ela faz e como faz, por meio da definição de estratégias organizacionais, da missão, da visão. Mas o que é visão estratégica? Visão estratégica da organização expressa a percepção que ela tem do seu passado, do seu momento atual e do direcionamento para o seu futuro. É necessário identificar valores, crenças, convicções, quem nós somos, identificar missão, seu propósito, qual é o seu negócio, definir visão de futuro, o que deseja ser, para onde queremos ir, identificar e priorizar problemas, em que devemos focar. Toda instituição de ensino deve ter bem clara a sua filosofia, cujos princípios e valores devem estar internalizados por todos que fazem parte do processo educativo. O planejamento estratégico tende a ser de longo prazo e deve definir as ações para os próximos 2 a 5 anos. O objetivo é transformar as metas da organização em realidade dentro desse período de tempo. Como ocorre o plano estratégico? O que diferencia as ações estratégicas com as ações de rotina da escola? Estratégico são as ações com início, meio e fim, com o objetivo de melhorar o desempenho da escola. Rotina são as ações exercidas no longo do tempo, não tem fim, como matrícula dos alunos, emissão de transferências, limpeza e etc. O planejamento estratégico auxilia a definir e alcançar as metas. Quais são as suas metas no campo profissional e no pessoal? Reflita sobre elas. Lembre-se que a meta é uma quantificação que deve ser alcançada em um determinado prazo. Não confundir com meios, pois diz respeito a resultados. O amadorismo na administração das escolas está com os dias contados e o planejamento estratégico é um instrumento para modernizar a escola. É a estratégia para o crescimento harmônico de toda a escola. No caderno de estudos, consta de maneira bem detalhada as várias etapas do PE e como podem ser elaboradas. Outro aspecto do planejamento estratégico a ser estudado é o PDE, conhecido como PAC da Educação, e objetiva mostrar à sociedade o que se passa dentro e fora da escola e realizar uma ampla prestação de contas. É importante a participação de toda a instituição escolar nesse processo, tanto na implantação como no controle e avaliação das ações do governo nessa iniciativa do MEC. O compromisso Todos pela Educação deu impulso a esta ampla mobilização social. Sendo assim, o Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, é uma ação governamental, composto de diretrizes que as instituições de ensino, básica e superior, deverão estar em sintonia por meio de um processo gerencial que resultará na construção do planejamento estratégico. O PDE, como processo de gestão, passa a ser
o resultado do trabalho da comunidade escolar, pois encontra no seu ambiente as informações necessárias à tomada de decisão, a respeitar as propostas da escola e ser instrumento para a gestão democrática. O PDE é um instrumento guia para a gestão, auxilia a escola na implantação ou revisão do seu projeto político-pedagógico, planejamento estratégico, na organização dos seus conselhos e no planejamento da formação continuada dos profissionais da e na escola. É uma das formas da escola exercer sua autonomia. Para o financiamento e a concretização de muitas medidas do PDE, as escolas necessitam identificar as metas e ações que viabilizarão os recursos necessários para a sua execução, ou seja, o agente ou a linha de crédito de que a escola dispõe para financiar a execução da ação. As metas e ações selecionadas poderão ser financiadas com os recursos do MEC-FNDE. Mas, para os recursos serem liberados, faz-se necessário que os planos de aplicação sejam aprovados pelo Conselho Escolar e Secretaria. E os municípios têm que ter aderido ao PDDE, que significa Programa Dinheiro Direto na Escola. E as escolas, por sua vez, têm que estar com as unidades escolares cadastradas no SAI. O PDE inclui metas de qualidade para a educação básica, as quais contribuem para que as escolas e secretarias de educação se organizem no atendimento aos alunos. O plano prevê ainda acompanhamento e assessoria aos municípios com baixos indicadores de ensino, por meio do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para saber mais, leia o caderno de estudos e procure na sua escola os materiais enviados pelo MEC, que são 2 manuais do PDE, um manual de orientação financeira, um caderno de estudos de caso, um DVD instrucional e um folder. Como esse tema já é conhecido por quem está em contato com instituições de ensino, ficará mais prazerosa e produtiva a leitura e estudo deste capítulo, uma vez que será muito mais um reforço aos objetivos propostos e um relembrar de teorias estudadas. Vasconcelos, na obra Planejamento, Plano de Ensino-Aprendizagem e Projeto Educativo, coloca que o projeto político-pedagógico é um instrumento teórico, metodológico, que visa enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica, científica e, que é essencial, participativa. É uma metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da escola. O projeto político-pedagógico é, portanto, um documento que facilita e organiza as atividades pedagógicas, administrativas e comunitárias da escola. É o mediador de decisões da e na condução das ações e da análise dos seus resultados e impactos. O resultado dessa ação implica numa retroalimentação de informações e avaliação contínua do processo, a fim de verificar se o projetado está de encontro com as aspirações da maioria, sem perder o foco na realidade da escola. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, a instituição escolar tem autonomia para que o projeto político-pedagógico aconteça. Isto é assegurado no artigo 15, no título 4, que diz o seguinte:
Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. O projeto ou proposta é o plano global da instituição. É o norte para onde deve seguir a instituição. O projeto político-pedagógico pode ser concebido como a própria escola em movimento, que constrói no dia a dia seu trabalho educativo, discute de forma participativa os seus problemas, as suas possibilidades de solução e define responsabilidades pessoais e coletivas a serem assumidas para a realização dos seus objetivos. Implica numa dinâmica de reflexão, de comunicação, de ação e avaliação, que possibilita a constante revisão do processo para a tomada de decisões. O que orienta estas decisões? O conhecimento e análise da realidade da escola, pesquisa e observação. Saber quais as forças que a impulsionam e quais as retêm. Seleção de valores a serem buscados. Pressupostos teóricos e metodológicos. Embora toda a comunidade tenha responsabilidade para com o PPP, é necessário que haja uma liderança zelando pela sua execução. A elaboração do PPP possui 3 ações básicas, segundo Vasconcelos: o marco referencial, o diagnóstico e a programação. O marco referencial se estrutura em 3 etapas: a situacional, a doutrinal e a operacional. A situacional se refere ao contexto atual, a doutrinal, a situação desejada, e a operacional é a proposta dos critérios de ação. O segundo momento é o diagnóstico, que é o resultado da comparação entre o que se traçou com o ponto de chegada, o marco referencial, e a descrição da realidade da instituição como ela se apresenta. O diagnóstico se caracteriza pelo pedagógico, pelo administrativo e pelo comunitário. O terceiro momento é a programação. A programação compreende a previsão da ação proposta com finalidade, identificação da pessoa responsável pela dinamização da tarefa, pela proposta, pelo tempo para se realizar, onde e como. A programação compreende a previsão das ações concretas, atribuição e serviços e também das normas regimentais. Qual a relação do PPP com o PDE? O PPP é um documento elaborado pela escola e deve ter a participação de toda a comunidade escolar. Já o PDE é um programa macro do MEC e visa melhorar a educação básica no Brasil, por medidas estabelecidas pela esfera federal. Podemos dizer que o PDE é um instrumento de gestão que pode auxiliar a escola na implantação ou revisão do seu projeto político-pedagógico, na organização de seus conselhos e no planejamento da formação continuada dos profissionais da escola para a minimização dos problemas identificados no momento da realização da autoavaliação, que é uma das etapas do PDE. A avaliação institucional é um processo global, contínuo e sistemático, competente e legítimo, participativo, que pode envolver agentes internos e externos na formulação
de subsídios para a melhoria da qualidade da escola. A avaliação institucional é entendida e assumida como projeto institucional, coletivo e continuado, fornecerá a identidade institucional, ou seja, a identidade da escola. A identidade institucional não é o nome simplesmente, mas a sua natureza de relações, a forma de gestão, a condução dos procedimentos pedagógicos e comunitários. Don't see the sorrow. Don't let it creep up through your... A avaliação institucional ela é um processo contínuo, participativo, sistemático, que oferece subsídios para a tomada de decisão gerencial. Conheço os que são utilizados na escola. Nós temos a avaliação interna, também conhecida como autoavaliação, onde a gente avalia os alunos, os professores, os técnicos, especialistas, secretários, a gestão da escola num todo e a disciplina da escola também. E também conheço a avaliação externa, que ela é realizada por questionários aos pais, também pela comunidade, junto com as avaliações do MEC, conhecidas como a Provinha Brasil, o Enem, o antigo Provão que nós tínhamos no ensino superior e também a prova SAEB. Serve como uma tomada de decisão, tanto na avaliação pedagógica como na avaliação institucional. A avaliação institucional possui dois enfoques, o institucional e o programático. O institucional estabelece uma análise ampla, levando em consideração a finalidade, o propósito, as funções, as condições e relações da instituição frente à realidade e às demandas do contexto em que ela está inserida. A programática refere-se a programas, projetos, atividades e resultados relacionados à sua atuação e especificidade. Seu enfoque recai sobre aspectos educacionais e de aprendizagem e centra-se em programas educativo-pedagógicos que constituem a especificidade da escola. Por exemplo, o PPP tem por foco os processos decorrentes das ações promovidas a partir da escola. As três modalidades da avaliação institucional são a avaliação diagnóstica, a avaliação do processo e a avaliação de resultados. A avaliação diagnóstica objetiva fornecer informações da situação existente. A avaliação de processo é mais um olhar para dentro da unidade escolar. Já a avaliação de resultados está focada no aspecto pedagógico, administrativo e comunitário da escola. Mas você deve estar se perguntando: quais as ações metodológicas e as etapas da avaliação institucional que poderei utilizar na escola? São três as ações metodológicas: a visão de totalidade, a participação coletiva, planejamento e acompanhamento. Para implementar na escola o processo de avaliação institucional, propomos que se efetive em três etapas, tais como: o primeiro momento é a preparação, o segundo é a implementação em síntese, o terceiro é o registro. Este momento também é propício para a aplicação da meta-avaliação, que é o mesmo que a avaliação da avaliação, ou a avaliação dos resultados da avaliação aplicada, a análise desse resultado para a tomada de decisão. A avaliação institucional incide sobre a missão, o programa estratégico e as políticas institucionais, numa perspectiva global da instituição, e está centrada em processos, relações, decisões e resultados.
A avaliação educacional oferece subsídios informativos à avaliação institucional. A avaliação institucional pode ser interna e externa. A avaliação interna é relacionada à autoavaliação que nela se processa. A externa envolve dois tipos de sujeitos, os internos e os externos. Apresentamos alguns elementos essenciais a efeito na avaliação interna da escola, ou seja, a autoavaliação. 1. Avaliação das séries. 2. Avaliação da disciplina. 3. Avaliação do desempenho docente. 4. Avaliação do aluno. 5. Avaliação do pessoal técnico e administrativo. E 6. Avaliação da gestão. A avaliação institucional externa no Brasil, em educação, é tema bem recente, se considerarmos a aplicação na educação básica e na graduação. Pelo MEC. Por sua vez, o ensino de pós-graduação é avaliado desde 1977 pela CAPES, Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior. Já na década de 90, o Ministério da Educação implementou alguns programas de avaliação, entre eles o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, e atualmente a Prova Brasil. A validade ou não desses mecanismos deixaremos para você concluir depois de ter lido o caderno de estudos que traz indicadores para a sua análise e avaliação. É importante a discussão sobre os procedimentos avaliativos externos que estão presentes na escola. O objetivo maior da avaliação institucional é o aperfeiçoamento da educação, seja ela de aprendizagem ou da gestão institucional.